Olá, pessoal. Somos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Estudos Superiores de Balsas, CESBA, Departamento de Letras, do curso Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e respectivas literaturas. Temos como tema intitulado A Reconstrução Identitária de Angola no Período Pós-Colonial, em O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa. Acadêmicas: Yara de Souza Dias, Márcia Maria Ferreira de Souza, Marcelene de França Souza, Adriana Silva de Souza, Raiz Stephanie Silva de Souza, sob a orientação da professora mestra Ana Patrícia Sá Martins. Vamos dar início, então, ao trabalho com o contexto histórico e literário de Angola e falar um pouquinho sobre a literatura do país em questão. A Angola é o país de origem do autor, José Eduardo, e ela teve sua independência em 1975, a partir do Movimento Popular de Libertação de Angola, que foi liderado por Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente do país. A literatura de Angola ela passou por muitas modificações e muitas batalhas. Então, vamos dar início no trabalho, falando um pouco sobre o contexto histórico da literatura de Angola, que é o país de origem do autor da obra. Então, a Angola se tornou independente em 1975, a partir do Movimento Popular de Libertação de Angola, que foi liderado pelo Agostinho Neto, que foi o então primeiro presidente do país. É um país novo, recente, só tem 44 anos depois da sua independência e ainda tem muito a crescer. A literatura de Angola muitas vezes traz muito realismo em suas imagens do preconceito, da dor causada pelos castigos corporais, do sofrimento pela morte dos entes queridos e da exclusão social. Então, os autores das obras literárias angolanas buscam retratar a realidade do povo, mostrar como eles sofriam durante todo aquele percurso antes da sua independência. Então, a palavra literária, ela desempenhou um papel muito importante na cultura, da superação do Estatuto de Colônia de Angola. Então, a literatura para eles é muito importante. A escrita da literatura angolana é ainda bastante jovem, como eu disse, só tem 44 anos que ela se tornou independente, então ela tem muito a crescer ainda. E segundo um site Gelleds, ele diz que as suas sementes foram lançadas apenas no século XIX, mas já desde essa altura se afirma comprometida com a existência social do angolano, intervindo no processo de edificação da consciência e do sentimento nacional. Então eles buscam esse sentimento de retratar a sua própria realidade, exaltar o seu país. As primeiras manifestações de literatura que podem ter sido vistas foram voltadas a partir de 1855 com a revista A Aurora. Essa revista ela foi o primeiro jornal que teve conteúdo essencialmente literário e recreativo, que era voltado essencialmente para a literatura e para o lazer das pessoas. E durante esse período, eles buscavam retratar e expor o cotidiano dos angolanos, as lutas, as batalhas que eles estavam vivenciando. O angolano vive por algum tempo entre duas realidades, que seria a sociedade colonial europeia, quando eles viviam sob a repressão de um outro país, e a sociedade africana. Então, os escritores, eles, por isso, são resultados dessa tensão existente entre os dois mundos, no caso, uma escrita da nascente da realidade dialética e o outro com traços de ruptura. Então, existem as obras com influência anticolonialista e a pós-colonialista, onde ele traz no seu interior os traços da ruptura desse laço que existia entre o país que estava sob a sua dominância. Durante esse processo
também criado a Academia Angolana de Letras, que também é bem recente, foi criada em 2016 e é uma associação privada que não tem fins lucrativos, então ela não tem nenhum ganho e é de caráter cultural e científico. E seus criadores têm os nomes de escritores angolanos, né, como o Henrique Lopes Guerra, o Antônio Botelho de Vasconcelos e o Boaventura da Silva Cardoso. Então, essa Academia Angolana de Letras tem o objetivo, né, em questões como o ensino, o estudo e o incentivo da língua portuguesa e das línguas nacionais do país de Angola, assim como tudo que tem relacionado a ela. José Eduardo Agualusa. Síntese da biografia do autor. Ele nasceu em Huambo, Angola, em 1960, estudou silvicultura e agronomia em Lisboa, iniciou a carreira literária em 1988 com A Conjura. Entre seus livros traduzidos para mais de 20 idiomas, destacam-se os romances Nação Crioula, O Vendedor de Passados, que ganhou o prêmio de ficção estrangeira do jornal inglês The Independent, e As Mulheres do Meu Pai, os volumes de contos Fronteiras Perdidas e Catálogo de Sombras, além das peças de teatro Chove Amores na Rua do Matador, com Mia Couto, e Aquela Mulher. Divide seu tempo entre Luanda e Lisboa. É romancista, contista, poeta e jornalista e divide seu tempo entre Luanda, Lisboa e viagens ao Brasil. Conhece como ninguém a realidade angolana, a da guerra e a do pós-guerra, as intermináveis lutas e abusos de poder, a luta diária de um povo pelos seus direitos básicos, a miséria desse povo enquanto a riqueza do país está a saque nas mãos de largas dúzias de governantes corruptos. É esta realidade que ele nos traz em alguns dos seus livros. José Eduardo Agualusa virou um escritor em moda no Brasil. O visual de galã de novela e principalmente os romances leves e povoados de aventuras contribui para o seu sucesso. A sua riqueza como escritor está mesmo no seu jeito de contar as histórias, prenhes de sentidos e de imagens que faz dele um dos mais prolíferos escritores da língua portuguesa. A característica mais marcante de sua literatura é a fusão de referências de países de língua portuguesa, fazendo um entrelaçamento cultural coerente com a ideia da lusofonia, a união dos povos através da língua em comum. Outra passagem interessante que nos chama a atenção são os inúmeros seres que precisam de uma trajetória para legitimar as máscaras que vestem, demonstram como os personagens históricos são imortalizados com passados maquiados, enfeitados de fatos falsos numa ficção memorialista. Resumo da obra. O romance, escrito por José Eduardo Agualusa e publicado em 2004, é uma imensa sátira política e social da Angola atual. Nesta história, um albino morador de Luanda, capital de Angola, elabora árvores genealógicas em troco de pagamento. Uma atividade um tanto quanto estranha exercida por um esquisito personagem principal, o vendedor de passados falsos, chamado Félix Ventura, e uma lagartixa que, na verdade, comanda toda a narrativa. Segue slides com o restante do resumo da obra. E aqui ainda continua com alguns trechos do livro, né, da obra, para você ter mais ou menos ideia do que se passa no contexto da história. Principais personagens da obra. Félix Ventura é o albino que vive de montar árvores genealógicas para a elite angolana. Ele é ávido leitor de todo tipo de literatura e possui um farto estoque de livros em casa, principal combustível para seus enredos. Eulálio, uma simpática osga, é um tipo de lagartixa que narra a maior parte da história. José Bushman é um fotógrafo de guerra
que já viajou por diversos países. Ângela Lúcia é o afé de Félix Ventura. Edmundo Barata dos Reis é um ex-agente de segurança do Estado e foi encontrado por José Bushman na condição de mendigo. Também a Velha Esperança, que é a empregada de Félix e também é sobrevivente de um terrível massacre. O espaço, o cenário da narrativa ocorre em Angola, que se passa na casa do Félix Ventura, o vendedor de passado, o tempo da narrativa pós-colonial. A temática é a construção identitária de Angola no período pós-colonial, dá ênfase à guerra que aconteceu na Angola na pós-independência, ou seja, durante o período em que a Angola lutou para conseguir se libertar do domínio português, os autores começaram a retratar através da literatura essa realidade como uma forma de combate à luta e, acima de tudo, da resistência e valorização da identidade africana. Pode-se afirmar que, durante o período de luta pela libertação da nação angolana, a literatura contribuiu para o fortalecimento da história e identidade desse povo angolano no período de pós-independência. O autor José Eduardo Agualusa, do livro Vendedor de Passados, apresentou em sua narrativa uma temática inovadora, inédita e original. Esta obra tem como narrador principal uma osga, conhecida popularmente como uma lagartixa. Ela, além de ser personagem da história, atua também como narrador. A história gira em torno de Félix Ventura, um albino que trabalha com passados. Desta forma, a Calusa dá ênfase à questão da relação entre memória e identidade. A primeira questão sobre identidade na narrativa é o fato de termos como personagem central do romance um albino que se afirma como negro. Neste momento, a Agualusa mostra que a questão da negritude vai muito além da cor da pele. É todo um modo de ser, de mover, de pensar, de sentir o mundo. Ou seja, ele se identifica como negro. Não tendo a cor da pele, mas o eu dele é negro. O eu interno dele. Bom, e o trecho em questão destacado coloca em pauta duas questões que se voltam para a temática identitária da Angola. A obra possui um albino que, como já dito, vende passados, mas não se acha um falsário, mas sim um fabricador de sonhos. Este albino se considera negro puro. Além disso, temos um homem inconformado com seu passado, que é um passado novo, que o faz esquecer as memórias que tanto o perturbam. O desejo de renovação deste homem assemelha-se e relaciona-se à realidade angolana. O vendedor de passado, a gente constatou que o narrador descreve a desconstrução cultural pensamentos de personagens como José Bushman, que teve sua vida transformada através do discurso que predominava em Angola. E a gente percebe no romance, no Vendedor de Passado, que a memória foi utilizada como um instrumento e objeto de poder, reconhecendo que não há indivíduos sem memórias, como não há memória sem sujeito nas relações de poder que elas produzem. Nesse sentido, o vendedor de passado, Félix Ventura, ao criar um passado para seus clientes, levou em consideração o imaginário cultural que predominava
no cenário político-social angolano, ou seja, a representação de uma memória construída coletivamente. Um questionamento que foi levantado é como a referida leitura literária dessa obra dialogou, né, e contribuiu na nossa formação acadêmica. Acredito que ela foi de grande importância na construção do nosso conhecimento, porque o autor soube trabalhar bem, né, a cultura angolana e trazer muitas informações que nós não tínhamos acesso. É importante também ressaltarmos um período em que a Angola lutou para conseguir se libertar do domínio português. O autor tenta, de certa forma, reconstruir a identidade dos personagens citados na obra, baseado em personagens que retratam a realidade da população angolana, criticando, de certa forma, os políticos, a alta burguesia. Enfim, o autor, ele busca uma tentativa de resgate identitário do povo angolano no período pós-colonial. Uma obra que contribuiu bastante na formação acadêmica, pois nos possibilitou estudar um país em que, mesmo diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, sempre estava procurando reconstituir a sua identidade. Através do livro O Vendedor de Passados, o autor abre discussões sobre a reconstrução identitária de Angola no período pós-colonial. E é sobre essa tentativa de resgate identitário do povo angolano no período pós-independência que o escritor africano José Eduardo vai retratar no seu livro O Vendedor de Passados essa busca do povo angolano para reconstruir a sua identidade, ganhar, de certa forma, a sua liberdade de pensar, de agir, de se libertar do povo português. E diante do exposto, fica claro que a construção dessa identidade angolana na pós-independência, ela passa inevitavelmente pela valorização da literatura enquanto ferramenta de uma resistência e de formação identitária mesmo. A literatura foi e é uma ferramenta de fundamental importância em um período em que o povo angolano busca vencer essa luta pela tomada do país das mãos dos colonizadores. É um livro muito importante, né, com uma temática muito construtiva para qualquer conhecimento, e é de suma importância o estudo dele. O livro Vendedor de Passados é um livro muito interessante, né, e legal para a construção do conhecimento. Ele aborda uma temática muito legal, né, mostrando a história do povo, né, da Angola. E ela contribui demais na construção do conhecimento de qualquer acadêmico. Indicamos essa obra por se tratar de uma ficção, mas que, porém, pode ser levada para a nossa realidade, ou seja, como as pessoas hoje em dia criam máscaras, criam formas de enganar as pessoas, de se esconder atrás de algo que não condiz com a sua realidade. O
O livro Vendedor de Passados é um livro muito interessante, né, e legal para a construção do conhecimento. Ele aborda uma temática muito legal, né, mostrando a história do povo, né, da Angola, e ela contribui demais na construção do conhecimento de qualquer acadêmico. Indicamos essa obra e estas foram nossas referências, nosso apoio para a realização destes trabalhos.